Olá pessoal, vamos lá? Então, vou ensinar aqui um pouco a vocês, né? Um pouco de como é essa questão de estudar, né? Que a gente sempre fala, tal e tudo mais, né? Bom, eu tenho esse livro aqui, né? Que eu acabei de fichá-lo, né? Fichá-lo não, eu acabei de sublinhá-lo, né? Da seguinte maneira, né? Eu tô aqui, né? O livro é o Conhecimento dos Mundos Superiores, não sei se dá para ver aí, né? Tá certo? Esse livro aqui, o Conhecimento dos Mundos Superiores, e o capítulo é a iniciação, né? Vocês podem ver aí que ele está sublinhado, ok? Tá certo? Podem ver aí que vocês podem ver, né? O livro todo sublinhado aí, né? Conhecimento dos mundos superiores, certo? Então, pessoal, depois que você faz essa parte aqui, né? Eu fui lendo e ao mesmo tempo fui sublinhando. Depois, nós vamos fazer isso aqui, ó. É isso aqui que se faz depois, tá? Vamos lá. Aqui você já tem, na verdade, você tem os capítulos anteriores aqui, né? Então aqui você já tem exatamente nesse aqui, ó, né? As partes que já foram escritas, né? Não sei se dá pra ver aí e tal, né? Beleza, aqui já tem uma, duas, três folhas, tudo frente e verso, né? E aqui no caso um desenho, né? Então temos aqui as folhas e tudo mais. É assim que você estuda, gente. Então vamos lá. O que eu fiz nisso aqui, né? Nesse capítulo, vamos ver, acompanha comigo, né? Ele fala sobre a iniciação. A iniciação é o mais alto ponto dos graus de uma disciplina do oculto sobre o qual ainda é possível num texto fazer alusões compreensíveis a todos. Aí eu fui lendo, pulei uma parte, né? Sem esta, após muitas encarnações e também de forma completamente diferentes, quem hoje é iniciado vivencia algo de uma outra forma, que de outra forma experimentaria muito mais tarde sob condições inteiramente diversas. Então o que ele está falando aqui, né? Ele está falando que na iniciação você pode adquirir esta, né, através das encarnações. Tá certo? Sucessivas encarnações você pode acabar se tornando iniciado por causa do quê? Da experiência de vida, tá certo? Mas você também pode consegui-la nesta vida, tá? Então vamos lá. O indivíduo só consegue realmente experimentar dos mistérios da existência tanto quanto corresponde ao grau de seu amadurecimento. Né? Então aí depende do grau do amadurecimento da pessoa. Só por isso existem obstáculos aos graus superiores do saber e do ser capaz. Se hoje alguém se tornasse sem mais nem menos iniciado, faltaria experiência a ser ainda obtida através das encarnações do futuro, até que lhe fossem dados a conhecer os correspondentes mistérios no decurso normal de sua evolução. Por isso, essas experiências diante do portal da iniciação precisam ser substituídas por algo diferente. São assim as chamadas provas pelas quais ele terá de passar e que constituem uma sequência regular da vida anímica se os exercícios, como descrito nos capítulos precedentes, forem corretamente perseguidos. Né? Bom, aí pulei mais algumas partes, cheguei a outra parte importante, pois quem não passou pela preparação e iluminação jamais vivenciou algo dessas provas. Por conseguinte, tal pessoa será incapaz de descrevê-las apropriadamente. A primeira prova consiste em que ele adquira uma visão mais verdadeira das qualidades dos corpos inanimados. Via de regra, o processo é tal que o candidato à iniciação aprende a reconhecer as coisas da natureza e os seres vivos se manifestarem ao ouvido e ao olho espirituais. Tá certo? Olha o que ele está falando aí, por isso que eu sublinhei. O que ele quer dizer aí, né? Ao olho sensorial e ao ouvido sensorial ocultam-se as qualidades que aí se ouvem e veem. Pula aí mais uma parte.
O fato desse véu cair para um candidato à iniciação repousa sobre um processo que se denomina processo de combustão espiritual. Por isso, essa primeira prova é chamada de prova de fogo. Né? Bom, então vamos ver como é que é essa prova de fogo. Para muitas pessoas, a vida comum já constitui por si um processo iniciático, cuja autoconfiança, coragem, perseverança crescem de maneira sadia. Elas aprendem a suportar a dor, a decepção, o fracasso de empreendimentos com grandeza de alma e notadamente com calma e força inabaláveis. Quem passou por experiências desse tipo já é muitas vezes o iniciado sem que o saiba nitidamente. Falta então vindo a ele tornar-se um clarividente. Isso me lembra agora o Marcelo Yuca, o que ele suportou por 2 vezes, né? E outras tantas no decorrer. No entanto, o objetivo consiste em que o candidato, através do conhecimento dos mundos superiores e de verdadeira autoconfiança, adquira maior coragem, além de uma grandeza de alma e perseverança totalmente diferentes do que, via de regra, podem ser adquiridos no âmbito do mundo inferior. Bom, então aqui a prova de fogo já deu para entender. É você suportar as decepções da vida, as dores, né? Fracasso em empreendimentos, coisas da vida cotidiana. Bom, essa é a prova de fogo. Né? Depois da prova de fogo, cada candidato ainda pode regressar. Por quê? Né? Aí eu pulei mais umas linhas, vi lá e encontrei a resposta. Prosseguirá na iniciação somente numa encarnação ulterior. Ou seja, na presente, no entanto, será na sociedade humana um membro mais útil do que era antes. Seja qual for a situação em que se encontre, sua firmeza, sua prudência, sua benéfica influência sobre seus semelhantes e sua determinação terá aumentado. Bom, então se o sujeito não se torna um iniciado praticamente aqui nesta vida, pelo menos ele se torna como é que ele fala aqui? Um membro mais útil da sociedade. Essa é a diferença entre ser um bom brasileiro, um bom norte-americano, um bom não sei o que, um bom não sei o que lá. Não, você é um membro útil da sociedade. Tá certo? Antes de você ser um bom brasileiro, um bom norte-americano, um bom argentino, um bom francês, um bom alemão, você tem que passar por uma reforma íntima. Primeiro você se torna útil para a sociedade. Tá certo? Existem diferenças entre ser um bom brasileiro, um bom não sei o que, um bom não sei o que lá e um membro útil da sociedade. Vamos voltar lá, né? Se o candidato, depois de consumada a prova de fogo, quiser prosseguir na disciplina do oculto, deve ser-lhe desvendado um determinado sistema de escrita habitual nas disciplinas do oculto. Ora, aquilo que está verdadeiramente oculto nas coisas não pode ser expresso diretamente pelas palavras da linguagem comum, como tampouco pode ser anotado pelos sistemas comuns de escrita. Aqueles que aprenderam de iniciados traduzem os ensinamentos da ciência oculta para a linguagem comum do melhor modo possível. A escrita oculta se revela à alma quando esta alcançou a percepção espiritual, pois essa escrita sempre encontra grafada no mundo do espírito. Bom, aí fala sobre percepção espiritual e fala sobre esse tipo de linguagem. Nesse caso, eu tenho que aprofundar um pouco mais o estudo para entender realmente como é essa linguagem. Eu não sei, mas terei que debater com meus pares, né? Trata-se muito mais de crescer de maneira apropriada ao encontro do conhecimento clarividente e no decurso desse crescer desenvolver-se qual uma faculdade anímica, a força que se sente impelida a decifrar os acontecimentos e entidades do mundo espiritual como caracteres de uma escrita. Realmente, aqui precisa ter que estudar um pouquinho, por isso que tem que fazer essas anotações, essas sublinhadas aqui, depois passar para o papel para poder entender o que ele está falando. Os signos da escrita oculta não foram arbitrariamente imaginados, mas correspondem às forças que atuam no universo. Aprende-se por meio de tais signos a linguagem das coisas. Ao candidato, revela-se logo que os signos que vai conhecendo correspondem a figuras, cores, sons, etc., que ele aprendeu a perceber durante a preparação e a iluminação. Tudo que antes era apenas uma figura, som e cor isolados, se lhe apresenta uma grande conexão. Só agora ele ganha verdadeira segurança na observação dos mundos superiores. Por meio dessa linguagem, o discípulo também chega a conhecer certas regras de conduta para a vida. Olha lá.
Ele conhece certos deveres, dos quais anteriormente nada sabia. E uma vez conhecendo essas regras de conduta, será capaz de realizar atos com uma significação que atos de um não iniciado jamais poderiam ter. Ele atua a partir dos mundos superiores. As diretrizes para tais atos só podem ser entendidas na referida escrita. Bom, a escrita eu não entendi, mas a questão da conduta para a vida, isso para mim está claro. É necessário acentuar, no entanto, que existem pessoas capazes de executar tais atos inconscientemente, embora nunca tenham passado por uma disciplina do culto. O que os distingue do discípulo é unicamente o fato de que este último age com consciência, com pleno discernimento de toda a relação. Ele conquista, por meio da disciplina, aquilo com que outros foram agraciados pelos poderes superiores para o bem do mundo. Né? Ou seja, pessoas que passam pela vida abençoando e fazendo o bem. Pessoas que já nascem com esse dom. Né? E o que difere do discípulo, né, é que ele está agindo com consciência, mas de repente ele ainda não desenvolveu o dom. Né? E aqueles agem de maneira instintiva com esse dom. Ou sem consciência, melhor dizendo. Né? Depois do aprendizado da mencionada escrita de signos, na vida comum o indivíduo se vê movido a seus atos por impulsos exteriores. Ele se dedica a uma coisa ou outra porque as condições impõem estes ou aqueles deveres. Nenhum dever no mundo superior pode obrigar alguém a descuidar de um só dever no mundo comum. O pai de família continua da mesma maneira, ser o bom pai de família, a mãe da mesma maneira, boa mãe. O funcionário público não será impedido por nada, tampouco um soldado ou outros quaisquer, quando se tornam discípulos. Pelo contrário, todas as qualidades que fazem com que o indivíduo se torne competente na vida intensificar-se-ão no discípulo num grau do qual um não iniciado não pode fazer ideia. Pois é verdade, gente, a partir do momento que você se começa a trilhar o caminho do autoconhecimento, a trilhar o caminho da iniciação, todos esses problemas da sociedade, eles se tornam menores. Ou, dito de outras maneiras, você consegue vencê-los mais facilmente. Tá certo? Quantas vezes, eu que sou professor, eu vejo os alunos chegando, ai professor, cheguei atrasado porque eu sou filho de Deus e tenho que almoçar, se eu não almoçar eu desmaio. Ai professor, olha, né, a vida tá tão difícil, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro e tal, não sei o que, não deu para estudar e tal, não sei o que. Se essas pessoas se disciplinassem e conseguissem organizar a sua própria vida, não precisa ser dessa maneira, mas de maneira, sabe, de uma maneira regular, assumindo certos compromissos repetitivos, tal, que tem que se cumprir, boa parte desses problemas já teriam sido resolvidos, tá certo? Ou seja, não jantar comida pesada para ter problemas para levantar no dia seguinte, arrumar o que você vai precisar fazer no dia seguinte, em termos de roupa, em termos de lugar onde está sua carteira, arrumar todas as coisas que você precisa antes de sair de casa para não fazer tudo na hora, já é de certa forma uma disciplina, né? Tá certo? E aí com isso você sobra tempo para poder fazer outras coisas, incluindo estudar, né? Vamos lá, que é o que eu estou fazendo agora, né? Nesse calor, tá certo? Porque agora deve estar uns 30 graus, mas eu estou estudando, né? Tem gente que fala assim, ah, faz muito calor, não dá para estudar. Então vai fazer outra coisa, né? Que eu não vou dizer aqui. Bom, vamos lá, tá. Para quem alcançou o citado grau de iniciação, existem, pois, deveres não determinados por nenhum impulso exterior. Vou repetir. Para quem alcançou o citado grau de iniciação, existem, pois, deveres não determinados por nenhum impulso exterior. Agora terá de mostrar, por meio da segunda prova, ser capaz de agir guiado por tal medida, tão segura e firmemente quanto um funcionário executa os deveres a que está obrigado. Para este fim, o candidato, por meio da disciplina oculta, sentir-se-á colocado frente a uma determinada tarefa. Deverá executar uma ação de acordo com percepções baseadas no que aprendeu nos graus da preparação e da iluminação. E o que terá de executar, ele deverá reconhecer através da escrita caracterizada que assimilou. Se reconhecer sua tarefa e agir corretamente,
Olha lá, se reconhecer sua tarefa e agir corretamente, terá passado pela prova. Reconhece-se o êxito na mudança produzida pela ação nas percepções vivenciadas qual figuras, cores e sons dos ouvidos e olhos espirituais. Nos progressos da disciplina do oculto, indica-se nitidamente como essas figuras, etc., se aparecerão e serão vivenciadas após a ação. Denomina-se essa prova a prova d'água, porque ao atuar nesses planos superiores, falta ao indivíduo o apoio das condições externas, tal como lhe falta o apoio a mover-se na água, cujo fundo ele não alcança. O processo terá de ser repetido tantas vezes quantas forem necessárias, até que o candidato adquira plena segurança. Interessante, hein? Dele ser capaz de entender e agir corretamente. Agir corretamente, né? Isso me lembra aquele vídeo do Clóvis de Barros Filho que ele fala a respeito do Kant, que nós agimos mal para produzir felicidade, quando Kant diz o seguinte: não, nós temos que agir bem para produzir tristeza. Por quê? Porque sem essa tristeza, como está lá no começo, na prova de fogo, sem você passar por essa prova de fogo, você não cresce. Daí o porquê do Clóvis naquele vídeo, né, falar exatamente isso. Nós agimos mal para produzir felicidade. O que é agir mal para produzir felicidade? É você baixar o nível da prova para o aluno passar, para você ganhar bônus mérito. É isso, né? É isso. É você baixar o nível da sua aula, das suas provas, dos seus exercícios, né? Você baixar o nível e com isso você impede o aluno de se esforçar para subir de nível, para começar a chegar num nível superior de conhecimento, né? Se bem que aqui nós estamos falando de iniciação, tá certo? Nós estamos falando aqui de outro caso, mas também serve como exemplo, né? Serve como exemplo, porque ele está falando aí se você, como é que é? Se você reconhecer a tarefa e agir corretamente. Tem que ver nesse contexto aqui o que ele está falando. Eu só peguei a parte do agir corretamente, né? Que o agir corretamente é uma questão moral e ética muito importante, né? Vamos lá. Também essa prova trata-se da aquisição de uma qualidade e por meio de experiência no mundo superior, dentro de pouco tempo, o indivíduo desenvolve essa qualidade num grau tão elevado no decurso normal de sua evolução que certamente teria de passar por muitas encarnações para atingi-lo, né? Também nessa prova trata-se da aquisição de uma qualidade e por meio das experiências do mundo superior, dentro de pouco tempo, o indivíduo desenvolve essa qualidade num grau tão elevado. Aqui está dizendo o seguinte, que se ele desenvolve essa qualidade num grau elevado, ele começa, se fosse num tempo de vidas normais, ele levaria várias encarnações. Interessante isso. O bom de você acreditar na reencarnação é que você leva essa vida com mais calma. Você não tem pressa mais para fazer, você não fica mais desesperado com medo de fazer um monte de coisa tal, porque você vai morrer um dia. Ai, eu tenho que enriquecer quando eu tiver 40 anos, eu tenho que casar com uma mulher gostosa, eu tenho que ter uma casa não sei aonde. Não, você melhora a si próprio que o resto vem acontecendo. E outra, você vai ter várias encarnações para isso ocorrer. Então, quer dizer, te dá a esperança de que a vida continua. É bem bacana isso, né? Se a sua ação entremeasse algo de seus anseios, opiniões, etc., e seguisse seus impulsos, aconteceria algo totalmente diferente do que deve suceder. Está mais ou menos dentro daquilo que eu falei, né? Sobrevindo à confusão. Através dessa prova, desenvolve-se seu autodomínio. E é isto que importa. Quem adquiriu a faculdade de seguir os elevados princípios e ideais com prejuízo dos caprichos e arbitrariedades pessoais, quem soube corresponder sempre ao dever, mesmo quando as inclinações e simpatias pretenderam desviá-lo desse dever, ou seja, a falta de vontade, né? Já é inconscientemente um iniciado em plena vida comum. Olha só, né? As pessoas que sabem que devem fazer as coisas, né, de uma tal maneira, sem prejudicar os outros, já estão meio que no caminho, né?
E será preciso apenas algo insignificante para que ele vença a prova descrita. Será inteiramente necessário ele já haver alcançado inconscientemente na vida um certo grau de iniciação. Também será difícil desenvolver o necessário grau de autodomínio nas incursões aos mundos superiores se anteriormente não houver adquirido, nesse particular, um certo grau na vida cotidiana. Ou seja, então constantemente na vida cotidiana você tem que ficar se vigiando, se autodisciplinando, não é se autoflagelando e nem recalcando coisas, tá? É completamente diferente. Deixe que o seu bom senso te guie. Ou seja, se ele está falando tem que fazer isso porque é bom, então beleza. Né? Tem que fazer isso porque é melhor para todos nós, para mim, para a sociedade, ou pelo menos para minha reforma íntima. Sim, então vamos, não deixe para depois. Nunca deixe para depois de amanhã o que você poderia ter feito anteontem. Esse é meu lema, né? Bom, nos mundos superiores, no entanto, nossos desejos, cobiças e inclinações atuam sobre as coisas. Você é aquilo que você pensa, você é aquilo que você atrai. Se aí quisermos atuar sobre as coisas de forma adequada, teremos que saber dominar-nos plenamente. Teremos de unicamente obedecer às regras certas e não nos subjugar a arbitrariedade alguma. Uma qualidade do indivíduo de especial consideração segue nesse grau de iniciação. É um juízo absolutamente sadio e seguro, né? Aí eu já pulei, né? Ele só poderá avançar se souber distinguir ilusão, fantasmagoria ilusória, superstições e toda espécie de quimera da verdadeira realidade. E nos graus superiores da existência, isto é mais difícil do que nos inferiores. Deve reinar uma integral disposição para renunciar imediatamente a um pensamento, uma opinião, uma inclinação, se o pensar lógico tal reclamar. Certeza nos mundos superiores somente será alcançada se a própria opinião jamais for poupada. Ou seja, mesmo a opinião que você tem a respeito das coisas, essas suas certezas e tudo mais, você tem que colocar à prova. E isso é um hábito científico, inclusive, né? Muita gente aí dando opinião a respeito de tudo, tal, não sei o quê, mas eles não colocam as suas opiniões à prova. Tá certo? São pessoas, como ele fala aqui, né? Vive fantasmagoria ilusória, né? Vou dar um exemplo, né? O comunismo, né? É uma fantasmagoria ilusória, porque o comunismo já acabou, né? Superstições de toda espécie. Tem gente que precisa ter que ficar metendo o pau no Lula, precisa ter que ficar falando que ele tá preso e tal, e parece que ele fica cutucando a pessoa debaixo da cama. Tá certo? Né? Superstições de todo tipo, quimeras, né? Bom, seria mal para ele, agora já estou no meio, já pulei algumas linhas, seria mal para ele se sua fantasia, seus preconceitos passassem com seu intelecto, ou seja, o famoso cabeça dura, né? Ora, nos sonhos, fantasmagorias e superstições estão à espreita os piores inimigos no caminho para a cognição dos mundos superiores. Leia-se medo. Tá certo? As pessoas acabam tendo medo. Medo do quê? De coisas mais absurdas que não deveriam ter, né? Medo de enfrentar a si próprio. Bom, terás de deixar para trás todos os preconceitos, e porque no portal de entrada, a primeira prova ele já deve ler. Sem bom senso, todos os seus passos serão em vão. Pois é verdade, gente. Deixe que o seu bom senso te guie. Mas para você ter um bom senso afiado, é preciso que você faça o que eu estou fazendo aqui. Você leia, sublinha, copia, conversa com outras pessoas para ver se, inclusive, esse vídeo que eu estou gravando, algumas partes podem estar certas, mas outras podem estar erradas. Tá certo? É o meu bom senso que fala para mim, olha, tem que conversar com o fulano de tal a respeito disso. É essa passagem mesmo? É isso aqui mesmo que está se falando? Né? Bom, a terceira prova, agora nenhum objetivo lhe será perceptível. Terá de encontrar inteiramente por si o seu caminho. Se não encontrasse essa força em si próprio, dentro de pouco tempo estaria onde anteriormente estivera. Pois trata-se de encontrar aqui seu eu superior, no sentido mais verdadeiro da palavra. Então nós tivemos a prova de fogo, né? Que é aquela que você tem que... Ai, eu tô triste, tomei um pé na bunda,
estou desempregado e tal, não sei o que, você conseguir ter amadurecimento para poder sobreviver a tudo isso, tá? Sem reclamar, ou seja, aquela coisa assim do tipo, não, tudo bem, eu me ferrei, o que eu posso fazer a partir daqui nessas condições, né? É a prova de fogo. A prova d'água, ele fala aqui a respeito, né, de você reconhecer uma tarefa e entendê-la bem. E agir bem nesse caso aí também. Agir bem não, né? Ele não fala isso, né? Ele fala sobre, bom, enfim, de entender a tarefa e agir corretamente, né? É a prova d'água. Continuando, agora já tem a terceira prova aqui. É preciso rapidamente decidir-se a ouvir a inspiração do Espírito em todas as coisas. Aqui não há mais tempo para reflexões, dúvidas e assim por diante. Cada minuto de vacilação somente provaria que a pessoa ainda não está amadurecida. É preciso demonstrar a presença de Espírito nessa situação. É essa também a qualidade cujo desenvolvimento completo é almejado nesse grau de evolução. A fim de não permanecer, já pulei umas linhas aqui, a fim de não permanecer inativo, o indivíduo não pode perder-se a si próprio. Olha que interessante. Pois só em si próprio poderá encontrar o único ponto firme em que será capaz de manter-se. Manter-se firme. Ou seja, agora é com você. Né? Agora é com você. A prova é contigo, de você para consigo mesmo. Para pessoas capazes de, sem vacilações, sem muitas reflexões, tomar uma decisão rápida frente a tarefas da vida com que repentinamente se defrontam, a vida é uma tal disciplina. Bom, aí depende de que tarefas ele está se referindo para tomar uma decisão rápida. Né? Eu não vou inventar exemplos aqui porque realmente isso dá a entender que, né, é tipo você salvar uma pessoa de última hora, tal, e aqui acho que de um acidente, né, um cachorro, né, você desviar o seu carro de atropelar alguma coisa. Me parece que aqui ele não está falando disso. Tá? Me parece que aqui ele está falando de uma coisa bem mais elevada. Afinal, estamos tratando da iniciação aqui, né? Bom, quem intervém com prontidão à vista de uma desgraça, ao passo que durante alguns momentos de vacilação a desgraça já teria ocorrido, e que fez tal capacidade de decisão rápida, uma permanente qualidade sua, adquiriu inconscientemente um amadurecimento para a terceira prova. Ora, nela se trata do desenvolvimento da absoluta presença de espírito. Na disciplina do oculto, esta é denominada prova do ar. Então tivemos a prova do fogo, a prova da água, agora temos a prova do ar. Pois nela o candidato não pode apoiar-se no chão firme das causas exteriores, nem aquilo que resulta das cores, formas, etc., que chegou a conhecer por meio da preparação e da iluminação, mas exclusivamente de si próprio. Né? Se houver vencido esta prova, o discípulo tem permissão de penetrar no templo dos conhecimentos superiores. Não se trata de juramento algum no sentido comum da palavra, eu pulei aqui, né? Já caí para cá. Neste grau de evolução, passa-se muito mais por uma experiência. Aprende-se como pôr em prática o ensino do oculto e como colocá-lo a serviço da humanidade. Começa-se verdadeiramente a entender o universo. Ou seja, se você que começou lá como neófito, né, como discípulo e tudo mais, passou por todas essas fases e conseguiu atingir aí chegou na sua iniciação, então agora você deve colocar isso a serviço do bem da humanidade. Mas olha só o que ele fala aqui, pulei algumas linhas. Seria um péssimo iniciado aquele que não colocasse os mistérios vivenciados a serviço do mundo tanto quanto possível. Isso me faz pensar no meu papel de professor. Mas tem que ser bom professor. Tem que estudar. Tudo está encerrado dentro de sua própria responsabilidade. O que ele aprende consiste em encontrar em qualquer situação, a partir de si mesmo, o que precisa fazer. E o juramento nada mais significa senão que o indivíduo se torna maduro para poder arcar com tal responsabilidade. Ou seja, quando ele diz aqui tudo está encerrado dentro de sua própria responsabilidade, e o que ele aprende consiste em encontrar em qualquer situação, a partir de si mesmo, o que precisa fazer. Eu vejo muita gente se desculpando em usar recursos para poder fazer alguma coisa. O ser humano não tem 5 sentidos, ele tem 12 sentidos e 21 processos mentais. Isso eu já expliquei numa aula que já está inclusive aí no YouTube. Então, quer dizer, diante daquela situação,
a vida te oferece uma prova que é a seguinte: você vai dar aula lá em